Olá, sejam bem-vindos à aula 15 da disciplina Teoria Atuarial 1. No nosso encontro de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre seguros. Tá? Então, a gente vai apresentar aqui o seguro total puro, os seguros que cobrem somente morte e os seguros total misto, né, que cobrem morte e sobrevivência ao mesmo tempo. No final da aula, a gente vai apresentar para vocês um exercício resolvido. Tá, então, aqui na nossa introdução, a gente lembra, né, que nas duas últimas aulas, né, nas aulas 14 e na aula 13, a gente conversou um pouco sobre pagamentos que são realizados a partir de um evento gerador chamado vida ou sobrevivência, certo? Então, posso dar dois exemplos aqui. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está vinculada a um plano de benefícios, né, no Instituto de Previdência, a gente tem duas fases, né? Então, tem uma primeira fase em que esse participante ele faz as suas contribuições, né, normalmente de forma mensal, e ao longo de alguns anos. Então, perceba, né, que ele vai permanecer fazendo a sua contribuição enquanto ele estiver vivo. Tá? Então, todo mês praticamente isso se renova. Né? Ele está vivo agora em julho, fez o pagamento da sua contribuição. Se ele estiver vivo no próximo mês, em agosto, ele faz esse pagamento novamente e assim por diante. Numa segunda fase, isso também acontece. Né? Então, posso pensar que, por exemplo, ele já está em gozo de benefício, né? Ele já se aposentou, e a cada mês, né, que ele renova essa sobrevivência, ele recebe o valor da sua aposentadoria. Certo? No nosso caso aqui, na aula de hoje, né, a gente vai apresentar agora o pagamento que ele é gerado a partir da ocorrência de morte ou de falecimento da pessoa. Certo? Então, essa é a novidade da aula de hoje em relação ao que foi apresentado nas últimas duas aulas. Tudo bem, então o seguro ele faz isso, certo? Ele justamente ele vai atualizar, né, esse valor monetário que será pago no futuro, caso a pessoa faleça. Ok? Então, de certo modo, né, a gente pode pensar que o seguro ele tem uma função similar às anuidades, né, no caso, as rendas, né, porque ambos, né, tanto a anuidade quanto o seguro, servem para trazer alguma coisa a valor presente, né? Valor presente atuarial, né? Vai atualizar algum valor monetário. Só que no caso da anuidade, a gente vai atualizar uma série de pagamentos, né, condicionados à sobrevivência, e aqui a gente vai atualizar agora com seguro um pagamento gerado pela morte. Ok? Bem, os seguros então, ó, eles podem ser imediatos ou diferidos. Essa nomenclatura a gente já conhece, né? O seguro que é imediato ele significa o seguinte, que a pessoa que contrata o seguro, ela já está coberta a partir de agora, certo? A partir desse período. E o seguro, quando é diferido, né, significa que a pessoa passará por um período de carência ou de diferimento sem cobertura, né? E passado esse período, aí sim a pessoa passa a ficar coberta, tá bom? A gente tem também aqui o confronto, né? Seguros vitalícios e temporários. Então, o vitalício é aquele em que o segurado, né, o contratante do produto, ele está coberto a qualquer momento, né? Ou seja, até o final da tábua, até a idade ômega, tá certo? Então, a qualquer momento que ele vier a falecer, né, como ele está segurado, nesse caso, algum beneficiário, né, indicado por ele receberá o valor da importância do segurado ou da indenização. No caso temporário, não, né? Quer dizer que a pessoa só está coberta durante N anos, certo? Durante N períodos. E a gente ainda colocou aqui, ó, que a pessoa pode ter o seguro a capital constante, né, ou variável. Ou seja, se for a capital constante, a gente já sabe a priori, né, hoje, no ato do contrato de seguro, quanto, né, o segurado ou o seu beneficiário irá receber em termos nominais, caso ele venha a falecer dentro do período coberto, né? E no variável, não. Tá? Esse valor ele não está fixo a priori. Ele varia de acordo com o passar do tempo.
Então, classificado isso aqui, ó, alguns tipos de seguro, a gente vai apresentar o primeiro seguro, certo? Fazer uma observação aqui, ó, que esse seguro, né, chamado de total puro, ele é o único seguro, certo? Que paga ao segurado caso ele sobreviva, ok? Né? Então, vamos olhar aqui, ó. Seguro total puro de N anos. Você olha aqui para a anotação desse seguro, ó, eu tenho E de XN, certo? E eu estou dizendo para vocês o seguinte, ó, o seguro total puro de N anos consiste no pagamento de um dote caso o segurado sobreviva a N anos, ou seja, caso sobreviva entre as idades X e X mais N. Tá? Então, estou dizendo para vocês o seguinte, ó, vamos supor que essa reta, né, esse eixo horizontal que representa a idade do segurado, essa aqui é a idade X, ou seja, a idade em que o segurado contrata o seguro, certo? E o que esse seguro está prometendo é o seguinte, ó, caso você segurado, né, hoje com idade X, sobreviva a N anos, ou seja, chegue vivo até a idade X mais N, né, eu, seguradora, vou lhe pagar um valor. Né? Eu, seguradora, vou lhe pagar um dote. Ok? Então, perceba que, além de esse ser o único tipo de seguro que só paga em caso de sobrevivência do segurado, né, vocês já viram nessa anotação antes em algum lugar, como é o nome disso lá, né? A gente viu como desconto atuarial, não é verdade? Olha a expressão aqui embaixo, ó. Era exatamente isso aqui a formulação, ou seja, era o produto entre o desconto financeiro e a probabilidade de vida, certo? Interpretando isso aqui como um seguro, o que é que a gente está pensando? Ele pensa assim, caso você segurado de idade X sobreviva até X mais N, eu, seguradora, vou lhe pagar esse valor aqui VN, certo? Lembrando que, claro, isso aqui é supondo que o valor que será pago, né, ao segurado é uma unidade monetária, né? Daqui a pouquinho, quando a gente for interpretar lá os exercícios resolvidos, eu acho que vocês vão entender isso aqui um pouco melhor, tá bom? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é só isso, é que esse seguro ele paga caso o segurado sobreviva N anos, certo? E que esse seguro, na verdade, ele corresponde ao desconto atuarial. Ó, tanto é ó, que eu apresentei lá a formulação geral do seguro total puro, e aqui eu apresento, né, a sua formulação em função de comutação, tá bom? Isso aqui vocês também já tinham visto, né? No final da aula 13, eu acho, ou no final da aula 12. Tá? Então, enfim, eu coloquei uma outra forma de interpretar o seguro, é o valor presente da unidade de capital pagável ao segurado, a x mais n, né, caso ele sobreviva entre as idades x e x mais n. Seguros em caso de morte. Então, agora, veja bem, né, ó, lá atrás a cobertura era sobrevivência. Né? Nesse bloco aqui a gente vai apresentar alguns seguros que cobrem somente morte. Certo? Exclusivamente morte. Para que a gente apresente lá, né, nos próximos slides, quais são os tipos que existem de seguros que cobrem morte, a gente preferiu apresentar essa formulação geral aqui. Ó. Olha só. Se esses tipos de seguros, né, a partir de agora, se eles cobrem morte, né, perceba que eu sei que eu vou criar algum tipo de formulação, né, que atualize esse valor que vai ser pago, que vai ser gasto pela seguradora, né, eu vou precisar de alguma função relativa à morte. Né. Perceba que no caso anterior, no total puro, como ele cobre vida, ó, o que eu tenho aqui na sua formulação é uma função relativa à vida, claro. Né? Então, eu lhe pago isso aqui, caso você sobreviva dentro desse período aqui. Aqui em caso de morte, não. Né? Eu vou usar alguma função relativa à morte. Então, perceba que a estrutura é parecida. Lá eu tinha um produto P, né, vezes V. Aqui eu tenho um produto Q vezes V. Certo? Por quê? Porque justamente essa informação agora é relativa à morte. Eu queria comparar também essa formulação geral dos seguros, tá, com aquela formulação geral das anuidades que eu apresentei para vocês também nas aulas passadas. O que é que eu tinha lá? Eu tinha um A minúsculo, que representa a anuidade, e uma forma geral é dada como
a soma de descontos atuariais, ou seja, era a soma de E de xt. Mas se a gente abre esse desconto atuarial, como sendo o produto do desconto financeiro vezes a probabilidade de vida, a gente fica com a expressão A minúsculo igual a somatório, né, de P de xt vezes V elevado a t. Ou seja, a estrutura é muito parecida com isso aqui, não é verdade? O que mudou foi o quê? Como eu falei para vocês, as anuidades, elas cobrem, elas atualizam, né, os pagamentos condicionados à sobrevivência, e é por isso que lá eu tenho P de xt. Como esses pagamentos, né, aqui agora estão condicionados à morte, né, eu uso essa expressão Q de xt. Só um detalhe aqui, é porque vocês percebem que aqui também tem uma diferença em relação à formulação geral da anuidade, porque lá eu tinha V elevado a t, né? Aqui eu tenho V elevado a t mais 1. Né? Esse mais 1 aqui indica que normalmente esse pagamento feito pela seguradora, ele só é realizado no final do ano, no final do período, tá? Um período depois. É como se fosse uma espécie de pagamento pós-antecipado, tá? Opa. Então percebe o seguinte, a gente continha lá também lá em anuidades uma formulação geral, né, para as anuidades. A gente viu que os tipos de anuidades dependia do intervalo, né, que a gente estava observando e que a gente queria atualizar os valores pagos, certo? Aqui é a mesma coisa, eu tenho essa formulação geral para esses seguros que só cobrem morte, certo? E os tipos de seguro, então, eles vão depender justamente do período de cobertura, tá? Eu sou segurado agora, né, eu contrato um seguro contra a morte, e aí eu tenho que ver qual a modalidade que eu quero. Eu quero ficar coberto de quando a quando? De agora e durante N anos, a partir de agora e durante toda a minha vida, né? Começando somente daqui a, por exemplo, 10 anos e por toda a minha vida, dali para frente. Ou eu contrato daqui a 10 anos e quero ficar coberto durante 30 anos. Ou seja, é como se eu tivesse coberto de t igual a 10 até t igual a 40. Então perceba que essa formatação, né, logicamente você segurado pode escolher. Okay? Você consequentemente vai pagar um valor de prêmio, né, para contratar o seguro proporcional a esse tempo de cobertura. Okay? Veja o seguinte, aqui eu quis fazer uma revisão, né, isso aqui é assunto de primeira unidade, né, ó. O que é que representa essa função aqui? Eu coloquei aqui em cima só o que, ó. Isso aqui, pessoal, representa o seguinte, ó, é a probabilidade, primeiro, de alguém sobreviver entre as idades x e x mais t, né? E depois falecer, né, entre as idades x mais t e x mais t mais 1. Né? Esse 1 que está omisso aqui à direita da barra. Tá bom? Foi o que eu escrevi aqui. Ó. Então, primeiro, a pessoa tem que sobreviver entre x e x mais t, anotado aqui. E em seguida, né, ela vai falecer entre x mais t e x mais t mais 1. Ok? Tá. Você pode perguntar, mas que loucura, não entendi, né? Se isso aqui é um Q e é probabilidade de morte, o que é que esse P tem a ver aqui? É porque, na verdade, o que está por trás é o seguinte. Né? A gente está interessado aqui, a gente sabe que isso aqui é diferimento, né? Do lado de cá. Ou seja, estou interessado em saber o que então? Eu quero saber a probabilidade da pessoa falecer entre as idades x mais t e x mais t mais 1, que é o que está anotado aqui. No entanto, né, para a gente observar isso aqui, ó, obrigatoriamente a pessoa precisa antes sobreviver a esse período, certo? É por isso que a gente embute, então, essa probabilidade aqui. Ok? Esse evento B está condicionado à ocorrência do evento A, claro, né? Pois bem, então agora é só reorganizar, né? Dado que a gente entendeu essa interpretação dessa função, o restante agora é a organização. Então, por exemplo, eu posso reescrever essa função Q, né, em função do seu complementar P, está colocado aqui, como agora na linha, né, ó, do lado de cada igualdade. Eu só tenho funções de sobrevivência, né, vou reescrevê-las em função do número de vivos L de x. Certo? Ó, reescrevemos. Aqui a gente simplesmente fez isso aqui, né, ó, L de x mais t vezes 1 menos L de x mais t mais 1, que era para ficar com o mesmo denominador. Né? Aqui a gente fez essa simplificação como se trata de um produto, ó, L de x mais t e L de x mais t se anulam, e a gente ficou somente com esse numerador
né, e esse denominador de k. Está aqui nossa expressão. Então, como eu já sei de uma forma mais amigável o que é essa função, ó, eu sei que eu posso reescrever em função do número de vivos, eu já posso pegar essa expressão que eu encontrei, né, e colocar no lugar desse q aqui, ó, de modo que a gente vai ter essa expressão geral para calcular os seguros contra a morte, certo? Lembrando de novo que é esse intervalo aqui, ó, de cobertura, quem vai dizer para mim que tipo de seguro que se trata. Ok? Vamos lá. O primeiro tipo de seguro contra a morte, né, que é o segundo seguro que eu apresento hoje, ele se chama seguro contra a morte vitalício, ou de vida inteira, certo? Então significa que a partir do momento em que você inicia sua cobertura, né, você estará coberto até a sua idade ômega. Então nesse caso aqui, ó, eu faço o contrato de seguro com minha idade X, né? Já de imediato eu já estou segurado, certo? E estarei segurado para o restante de minha vida. Claro que como o período de cobertura aqui ele é muito grande, né? Ele preenche toda a totalidade aqui do seu tempo futuro de vida. É claro que o prêmio que você vai pagar para contratar esse tipo de seguro é um prêmio alto, ok? Então, ó, os contratantes dessa modalidade de seguro estão cobertos em caso de morte e entre as idades X e ômega. Dessa forma, a seguradora obrigatoriamente incorrerá em uma despesa. Claro, né, se o cara está coberto em todo o período futuro de sua vida, uma hora ele vai ter que morrer. E quando ele morrer, né, será gerado o pagamento por parte da seguradora. Ou seja, aqui é certo que a seguradora irá gastar. Okay? Então temos a expressão aqui, ó, a gente parte daquela expressão geral e eu preenchi somente o quê? O período de cobertura aqui no somatório. Então, de t igual a zero, ou seja, a partir de agora eu já estou segurado, né? E essa cobertura vai até o fim da tábua, ômega menos x, porque eu já tenho x hoje, né? Então, a gente preenche dessa forma. Eu mostrei aqui a definição geral, certo? Ó, e aqui eu reescrevi essa expressão em função de comutação. Então, está colocado aqui, ó, a partir da definição geral, certo? A gente começa, por exemplo, a substituir aqui, ó. Tá vendo? Quando tiver t, eu vou colocar zero. Então, eu coloco zero aqui e coloco zero aqui. É um somatório, né? Então, mais. Onde tiver 1, eu coloco... onde tiver t, perdão, eu coloco 1. Né? Um aqui e um aqui. Mais 2, né? Então, onde tiver t, eu coloco 2. E assim por diante até ômega menos x. Então, eu fiz essa sequência aqui, ó. Substituí, ó. 0 aqui, 0 aqui. 1 aqui, 1 aqui. E ômega menos x aqui e aqui. Certo? Eu reescrevi isso aqui. Eu apresentei para vocês a lógica dessa função quase agora, não foi? Ó? Então, o que é que eu quero calcular aqui? A probabilidade da pessoa morrer entre as idades x mais 0 e x mais 0 mais 1. Né? Ou seja, eu quero saber a probabilidade da pessoa morrer, né? Entre x e x mais 1. Na prática é isso, né? Fazendo a soma desses índices. Mas para a pessoa morrer entre x e x mais 1, né? Significa que ela primeiro precisa sobreviver a isso aqui, ó. Né? Entre x e x, de forma geral. A gente usa o mesmo raciocínio do lado de cá para interpretar isso daqui, ó. A probabilidade de morrer entre as idades x mais 1 e x mais 1 mais 1, por conta desse 1 que está oculto aqui, né? Ó. Ou seja, na prática, o que então, relendo, né? Reescrevendo, é a probabilidade de morrer entre as idades x mais 1 e x mais 2, certo? Perceba que eu reescrevi isso aqui e aqui, ó. Probabilidade de morrer entre x mais 1 e x mais 2. Só que para a pessoa, né, que está com idade x hoje, ela falecer entre x mais 1 e x mais 2, ela precisa primeiro sobreviver entre x e x mais 1. Né? Então, por isso que a gente fez o produto aqui. E esse raciocínio a gente extrapola para qualquer t. Certo? Então, aqui, ó, eu só reescrevi para ficar mais fácil. Na prática, eu sei que isso aqui é 1, né? A probabilidade da pessoa de x anos sobreviver até x, sobreviver até agora mesmo, né? É 1. Eu poderia ter escrito 1 aqui, né? Sem problema nenhum. E isso aqui, ó, com 1 aqui, é como se não tivesse escrito nada aqui, né? Do lado esquerdo do Q, tá? Só para ficar mais amigável a anotação, eu reescrevi. Aqui é a mesma coisa. Esse 1 aqui é a mesma coisa que eu não escrevi nada do lado de cá. Aqui é a mesma coisa, como é 1, é como se eu não escrevesse nada do lado de cá. Tá? Aqui, ó, eu escrevi tanto P quanto Q, né?
é dessa forma, tá? Ó, o P eu sei que é razão de L, né? E o Q eu também já vi na primeira unidade, que é razão D sobre L, a mesma idade, né? Então a gente sai também substituindo o restante aqui, ó, das parcelas da soma. Perceba que aqui eu consigo sempre simplificar o L de x com L de x, ou seja, eu vou ficar com D de x, L de x. Aqui eu simplifico L de x mais 1, L de x mais 1. Vou ficar com D de x mais 1 sobre L de x. E assim por diante, ou seja, eu sempre vou ficar com essa estrutura aqui, ó, de D sobre L, vezes o desconto financeiro. D sobre L, desconto financeiro e assim por diante. Como o L de x ele é comum a todas as parcelas da soma, né, a gente resolveu dividir tudo uma só vez por L de x. Está colocado aqui. Né? E o L de x, então, a gente passou para o outro lado da igualdade, multiplicando esse seguro aqui. Tá? Esse seguro aqui, pessoal, nada mais é do que o quê? Ele é o prêmio, né, que a gente vai cobrar, a agente seguradora, né, vai cobrar do segurado para ele contratar a cobertura que ele quer. Certo? Então, fica atento aqui que a gente sempre vai apresentar essa anotação que está aqui em cima. Ó. Eu vou dar uma anotação para cada tipo de seguro. Né? E essa anotação nada mais é do que o quê? Do que o prêmio desse tipo de seguro que a gente está tratando. Certo? Então, essa aqui é a anotação do prêmio de um seguro de vida inteira. Tá? Enfim, aí a gente volta para cá. Né, ó. Quando a gente chegou aqui, foi o que a gente fez? A gente multiplicou as duas parcelas da igualdade por v elevado a x. Ó, dos dois lados aqui, e não altera, né, a equação. Aqui a gente repetiu a primeira parcela, mas na segunda a gente fez o produto de v de x, né, por cada uma das parcelas de soma. Certo? Ó. Então, por exemplo, aqui ficou v e v, então a gente vai somar a potência, dado que a base é a mesma. Né, ó. Então, v de x mais 1, no primeiro caso. No segundo, v de x mais 2, está colocado aqui, e assim por diante. Certo? Então aqui a gente, opa, eu olho para cá e reconheço, já vi função de comutação, aula 12, né? Isso aqui é a função d de x. Eu coloquei aqui, ó, certo? V de x vezes L de x é d de x. E aqui a gente, opa, isso aqui também já vi, ó. Isso aqui é a comutação C, né? Lembra que essa comutação aqui, ó, como está em função de uma informação de vida, né, ó, é a comutação D. E essa daqui não, tá? Aqui tem uma função de morte, então a comutação C, está colocado aqui. Então é C de x, C de x mais 1 e assim por diante, né? Até o C de ômega. Tá? E eu também já vi lá nas comutações que a soma da comutação C me dá a comutação M. Né? Ou seja, no final das contas eu consegui reescrever, né, ó, esse meu prêmio relativo ao seguro de vida inteira, né, é o valor que a gente vai cobrar do segurado, é dado pela razão então M sobre D. Certo? Então vocês percebam, claro, Luiz, eu preciso, sei lá, nesse meu primeiro contato, né, com essa apresentação, já saber calcular tudo isso aqui, não. Nesse primeiro momento, acho que o que importa é a gente saber que a gente pode escrever esse prêmio, né, dessa forma aqui, M sobre D. É por isso que eu marquei de vermelho, tá? Talvez isso aqui, para quem está vendo pela primeira vez, seja mais útil depois. Né? Na medida que você for amadurecendo, né, vendo mais assuntos relacionados a isso, você vai absorvendo melhor. Então, coloquei aqui uma forma de interpretar. A de x é o valor atual da unidade de capital pagável no fim do ano em que vier a falecer x. Isso aqui normalmente é para esses seguros shows que a gente vai mostrar hoje para vocês. Como a gente colocou o v elevado a x mais 1, né? Então isso sempre vai acontecer. O pagamento, né, da importância segurada sempre será realizado no final do período. Tá? Então, acho que o mais importante aqui para a gente passar para o próximo, né, em relação à interpretação, é lembrar do que eu acabei de falar para vocês. Você pode fazer duas leituras diferentes, tá? Para interpretar esse termo. Ou você vai ler como sendo o prêmio, né, que a seguradora vai cobrar ao segurado que queira contratar esse seguro de vida vitalício ou de vida inteira, tá? Ou lendo de outra forma, né, você pode dizer que esse A de X é o termo que atualiza, né, o pagamento que a segura vai fazer, né, realizar ao segurado quando ele falecer. Tá bom? Tá. Próximo seguro, então. Ó. De novo, é contra a morte, né? Ele também é vitalício ou de vida inteira, só que agora ele também é diferido, certo? Ou seja, quando a gente olha para cá, ó,
para a reta que representa a idade do segurado, a pessoa contrata seguro com a idade X, certo? Mas ele só vai ficar coberto, ó, a partir da idade X mais M e a partir dali, né, até o fim da tábua, até a idade ômega, certo? Ou seja, nesse caso aqui a gente tem um período que não existe cobertura. Daqui para cá o segurado está descoberto. Significa o quê? Que se ele falecer entre X e X mais M, nem ele, nem nenhum, né, enfim, beneficiário indicado vai receber nada. Ou seja, se ele falecer nesse intervalo, a seguradora não desembolsa nada. Tá? Ele só está coberto entre X mais M e ômega, ou seja, se ele falecer aqui, aí sim, a seguradora vai pagar, na importância segurada, o beneficiário indicado. Okay? Como é que a gente representa isso, então, naquela formulação geral? Eu vou reescrever a formulação de sempre, né? E eu vou dizer agora que o cara está coberto, né? O segurado está coberto entre os tempos M, né? E ômega menos X, que representa sempre o fim da tábua, né? Essa daqui, pessoal, é então a notação desse tipo de seguro, certo? Diferido vitalício. E o que é que ele representa, né? Novamente, a gente pode fazer duas leituras de novo. Eu posso dizer que isso aqui é o prêmio relativo a esse tipo de seguro, né? Vitalício e diferido de M anos. É aquilo que a seguradora efetivamente vai cobrar do segurado, ou seja, aquilo que o segurado irá pagar para contratar o seguro. Tá? Ou então você pode dizer que isso aqui é um fator que atualiza o pagamento que será realizado ao segurado. Certo? Ok. O que é que eu tenho mais aqui? Ó? Eu posso reescrever, ó, a partir daquela formulação geral desse tipo de seguro. Novamente eu posso reescrever em função de comutação. A ordem é exatamente a mesma, tá, pessoal? O que eu já expliquei antes. Então, ó, o que importa para você aqui é saber que você vai usar essa formulação geral, tá bom? Simplificado demais, né? Isso aqui fica muito fácil quando a gente usa a comutação. Então, temos agora m de x mais m sobre d de x. O que mais? Coloquei a interpretação, né? Já falei para vocês. Vamos agora para outro tipo de seguro. É o seguro contra a morte temporário imediato. Tá? A gente pode representar esse tipo de seguro dessas duas formas aqui. Ó. Temos duas notações. Ou se informa a temporariedade aqui, né? Depois da idade, com esses dois pontos e cantoneira. Ou você pode representar, ó, parece uma diferida aqui, né? Ó, só que o diferimento é informado à esquerda da barra, normalmente pelo M, né? E a temporariedade pode ser representado à direita da barra, né? Pelo N. Fique atento para esse 1 aqui em cima, tá? Porque a gente vai ver mais à frente um outro seguro que parece isso aqui, a anotação, mas ele não tem um 1, ok? Então, quando você usar essa anotação aqui, coloque um 1 para informar que é temporário. Veja bem, o nome é seguro contra a morte temporário imediato. Se é imediato, quer dizer que ele já está coberto a partir do momento que ele assina o contrato, né? Só que ele não vai ficar coberto até a última idade da tábua, até ômega. Ele só vai ficar coberto durante N anos, já que existe temporariedade. Tá? Então, se eu já estou seguro, né, a partir de agora com a idade X, e ficarei coberto durante N períodos, significa que eu terei cobertura, então, entre as idades X e X mais N. Certo? Ou seja, se a pessoa morre dentro desse intervalo aqui, ó, né, o beneficiário indicado receberá o valor da importância segurada, ou seja, a seguradora incorrerá em pagamento. Tá? No entanto, se ele sobrevive, né, a x mais n, né, significa que se ele morrer a qualquer momento aqui na frente, ou nesse intervalo, né, a seguradora nada desembolsará, porque ele não está coberto aqui nesse trecho. Beleza? Perceba que a formulação geral é a mesma, né, sempre aquela soma dessa probabilidade de morte vezes o desconto financeiro. Tá? O que está mudando aqui é o intervalo observado, né, o período de cobertura, que ele está coberto a partir de agora, em t igual a zero. Se é durante n períodos, isso aqui vai até n menos 1. Né? Então, vamos reescrever da mesma forma, né? Forma aqui alternativa, ou seja, através da função de comutação. Perceba que o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu preciso dessa informação do intervalo vermelho, né? A pessoa tem cobertura aqui, entre x, x mais n. Tá? E eu posso encontrar essa informação fazendo uma diferença entre a informação imediata vitalícia, azul, né? E essa informação aqui diferida vitalícia, verde. Ok? Então está colocado aqui, ó. O meu seguro temporário de N anos, ele é igual ao seguro de vida inteira, né? Imediato,
menos o seguro de vida inteira diferido de M anos. Como eu já tinha apresentado, né, a comutação para esse seguro azul aqui, ó, substituo. Já tinha apresentado também a comutação desse aqui em verde, substituo. Mesmo denominador, né, a gente conserva isso aqui e faz a subtração no numerador. Ou seja, né, a gente tem então agora essa formulação, né, em função de comutação relativo ao seguro temporário imediato. Vamos lá, o que é que representa esse cara aqui? Ó? Né, duas interpretações possíveis. Ou você vai fazer a leitura informando que isso aqui representa o prêmio, né, relativo ao seguro contra a morte temporária imediata, ou seja, é o valor que o segurado irá pagar para contratar o seguro, certo? Ou então você vai informar que isso aqui é o fator que atualiza, né, o pagamento que será feito ao segurado quando ele falecer. Ok? Vamos para a próxima. Então temos aqui um outro tipo de seguro, né, seguro contra a morte agora. Ele tanto é temporário quanto é diferido, certo? Está aqui a sua anotação. Então você pode também, mais uma vez, representá-lo de duas formas diferentes. Ó. Tá? Perceba que aqui, o que é que eu tenho? Ó, se ele é diferido, significa que eu não estou seguro a partir do momento que eu contrato o produto, certo? Eu não estou seguro a partir da idade X, né? O início da minha cobertura se dará à idade X mais M, que é o quê? Decorrido os M períodos de diferimento. Mas ele também não é vitalício, ele é temporário, ou seja, a partir do momento que eu tiver coberto, né, a minha cobertura não será para sempre. Né? Ela só irá durar no máximo N períodos, certo? E é por isso, então, ó, que nesse caso em particular, eu só tenho cobertura entre as idades X mais M e X mais M mais N. Ou seja, somente se o segurado falecer aqui, é que a seguradora irá desembolsar. Okay? Se o segurado falecer antes de X mais M, ou seja, falecer aqui nesse intervalo, ou se ele falecer depois de X mais M mais N, ou seja, aqui nesse intervalo, né, o beneficiário não receberá nada. A seguradora não pagará. Okay? Como é que a gente representa esse período aqui no nosso somatório, na nossa formulação geral? Né? Então, a pessoa terá cobertura, né, ó, entre M e M mais N menos 1. Perceba que eu estou mostrando para vocês, eu não sei se está ajudando ou atrapalhando, né? Mas eu estou mostrando sempre duas formas de interpretar esse período de cobertura, certo? Uma forma é o quê? É observando a idade do segurado, que eu acho que talvez seja mais intuitivo, né? Fica mais fácil de entender, tá? Mas aqui na nossa formulação, a gente informa não em função do x, tá? A gente informa o período de cobertura em função do tempo. Então, dado que hoje, né, quando a pessoa tem a idade x, né, hoje o nosso tempo é igual a zero. Certo? Então, são duas referências diferentes para a gente entender o período de cobertura. Fiquem atentos a isso. Tá, então vamos reescrever isso aqui em função de comutação, certo? Temos aqui novamente, né, ó, sempre lembre disso, quando o seguro ele for temporário, não importa se ele é imediato ou se ele é diferido, a gente sempre pode reescrevê-lo através de uma subtração, certo? Então foi o que a gente fez aqui, ó. Então eu reescrevi, né? Olha para cá, para esse intervalo. Eu quero esse trecho vermelho, certo? Então sempre faço uma diferença entre dois seguros aqui no caso, né? Vitalícios, sempre fica mais fácil. Então eu faço, né, o azul, o vitalício a partir de x mais m, né, menos o verde, né, que é esse vitalício aí a partir de x mais m mais n. Ok? Então, ó, apresentei aqui esse azul, é uma vitalícia diferida de m anos, o verde é uma vitalícia diferida de m mais n anos. Tá? E suas respectivas formulações de comutação, fazendo a subtração, e encontramos o nosso seguro de interesse, certo? Seguro contra a morte temporário e diferido. O que é que significa isso aqui então? Novamente, né, ó, é o prêmio que a seguradora irá cobrar, ou que o segurado irá pagar, certo? Para contratar essa cobertura, certo? Ou seja, para ele ficar coberto contra a morte entre essas duas idades aqui. Lembrar que isso aqui também serve como valor presente atuarial, ou seja, isso aqui é um fator que atualiza o pagamento que será realizado quando o segurado falecer. Okay? Vamos apresentar agora, né, o seguro total misto. Tá? Esse nome aqui, pessoal, é só para dizer que a gente, nesse caso,
tá coberto, né, tanto em caso de morte quanto em caso de sobrevivência. Okay? Então, o total puro lá atrás cobria vida, depois a gente apresentou os seguros contra a morte, e agora a gente vai apresentar os seguros, né, que combinam essas coberturas, tá bom? Ó, então, um seguro total misto de N anos. Olha a anotação. Lembra como isso aqui se parece com a anotação do seguro temporário? Tá? O temporário ele tem um aqui em cima, não esqueça disso, tá? O que é que eu tenho aqui? Ó? Nesse caso, o contratante está coberto tanto em caso de sobrevivência quanto em caso de morte. Se ele sobrevive da idade X até a idade X mais N, ele mesmo recebe uma importância segurada. Então tá aqui, ele tem a idade X, contratou o seguro agora. Se ele chegar vivo aqui, ó, nessa data aqui, ó, né, a essa idade X mais N, ele vai receber o valor prometido. Se ele falecer dentro desse intervalo de tempo aqui, ó, entre X e X mais N, que é o que está colocado aqui, ó, alguém da sua família, enfim, um beneficiário, irá receber importância segurada. Ou seja, X mais N é uma idade aqui, né? Ó, ou seja, decorridos N anos, é um tempo referência para a gente, né? Se a gente morrer até lá, alguém indicado recebe. Se a gente chegar lá vivo, a gente mesmo recebe. Ou seja, aqui está certo o pagamento por parte da seguradora. Né? Obrigatoriamente, em algum momento, ela vai gastar com o segurado. Tá? Como é que eu posso escrever isso aqui? Ó? Formulação geral. Coloquei aqui. Perceba que o que é que eu tenho aqui? Ó? Esse total misto de N anos, na verdade, ele é a soma de outros dois seguros que vocês já viram. Certo? Como eu falei para vocês que ele combina, né? Cobertura de vida e de morte. Essa cobertura de vida, ela corresponde justamente ao total puro que a gente já viu. Né? Se a gente chegar lá vivo, a gente recebe. Mas se a gente falecer até aquela data, né? Ó, ou seja, a gente tem aqui um seguro temporário. Não sei se vocês lembram lá quando eu apresentei, mas o seguro temporário ele cobre justamente entre as idades X e X mais N. Vou voltar aqui só para vocês verem. Ó. Temporário imediato. Né? Aqui, ó. Temporário imediato. Ele cobre entre X e X mais N. Beleza? Pronto, então é isso aqui, tá? Então, a gente vai só fazer a soma, né? Provavelmente você já calculou antes esse seguro temporário, já calculou antes esse total puro. Você soma os dois e vai encontrar o valor do total misto, tá? Mais uma vez, né, essa anotação aqui ela representa o prêmio que o segurado irá pagar para contratar essas duas coberturas aqui, certo? Ou de outra forma, né, isso aqui é o fator que atualiza o pagamento que será realizado pela seguradora no futuro, tá? Então, ó, como a gente já conhecia, né, ó, essas duas formulações segundo a função de comutação, eu simplesmente substituí aqui direto, tá? Isso aqui já apresentei nos slides anteriores. A gente reorganiza as coisas aqui e encontra essa expressão final. Né? Ou seja, o total misto ele pode ser escrito dessa forma aqui, tá bom? E por último, ó, só mais um tipo de seguro, mas vai mostrar somente 7 tipos. Então, a gente tem novamente um total misto, só que ele é misto de N anos, tá? Mas ele também é diferido agora, de N anos. Essa é a notação dele. Ó. Ou seja, o que é que a gente está cobrindo aqui, né? Ó? O que é que o segurado está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, ó. Ele contratou o seguro à idade X, certo? Então, se ele chegar vivo à idade X mais M mais N, ele mesmo receberá a importância segurada. Ou seja, isso aqui é um total puro, né? Ó, de X, né, até X mais M mais N. Então, eu escrevi isso aqui, ó, aqui embaixo de azul. Quer dizer, eu troquei a... Ah, não, tá aqui, vermelho, porque a setinha vermelha que me indicou isso, né? Ó, a setinha vermelha, né, me indicou o total, então eu marquei aqui de vermelho escuro, tá? Ó. Então, o total puro está dado aqui, né? Agora, em relação ao falecimento, né, a morte, nessa situação aqui que está escrita, ó, como tem diferimento, significa que a pessoa não está coberta, né, contra a morte já a partir de agora. Ela só estará coberta decorrido um período, certo? Né? No caso aqui, o diferimento é de M anos, então ela só terá cobertura contra a morte a partir da idade X mais M, certo? Mas ela não terá cobertura para sempre. Ela só tem cobertura durante N anos. Então, essa cobertura ela vai de X mais M até X mais M mais N. O que é que significa na prática?
que se a pessoa se ela só tem cobertura contra a morte, né, entre essas duas idades, se a pessoa morrer entre X e X mais M, né, ela não está coberta. Ninguém da sua família recebe nada. Tá? Ou se ela morrer depois de X mais M, certo? Ela não está coberta contra a morte. Né? Mas aqui nesse caso em particular, ela receberá porque ela sobreviveu a essa idade aqui. Beleza? Ou seja, o período, então, o trecho que não tem cobertura é esse trecho aqui, ó, somente. Se ele morrer aqui, ninguém recebe. Se ele morrer no trecho azul, a família recebe. E se ele chegar vivo aqui, ele mesmo recebe. Ok? Então, como eu tinha falado para vocês, perceba que a gente está combinando duas características, né? Ó, tem cobertura de vida e de morte, né? Então, a soma das duas coberturas me dá o nosso total aqui, certo? O nosso total misto e diferido. Sua comutação está aqui, ó. De novo, a gente já tinha, né? Já conhece essas expressões aqui, tá? Já foram apresentadas antes. Substituímos aqui e encontramos essa expressão no final das contas. Enfim, eu coloquei uma forma alternativa aqui, né, para quem quiser depois, enfim, se familiarizar um pouco mais. Então, no final das contas, pessoal, essa anotação aqui, ela representa, né, o valor que o segurado irá pagar é o prêmio, tá? O valor que ele paga para contratar esse tipo de cobertura, ou isso aqui representa o fator que atualizará o pagamento realizado pela seguradora, tá? Bom, então, a gente aqui está pressupondo sempre duas coisas, né? Eu já apresentei vários seguros hoje, né? Mas não sei se vocês conseguem perceber. Quando eu informo, por exemplo, que esse seguro aqui ele representa o que é o prêmio, ou seja, né, o que o segurado vai pagar para contratar essa cobertura, e depois eu falo que isso aqui representa o fator que atualiza o valor que será pago pela seguradora, caso, enfim, né, o segurado faleça dentro do período de cobertura. Veja bem que eu estou, na verdade, me utilizando do princípio de equivalência, né? Eu estou dizendo que o que será pago pelo segurado, ele é igual, ou ele corresponde, né, ao que será pago pela seguradora, tá? Então, eu pago aqui um valor, eu segurado, né, para contratar a cobertura, e eu seguradora pago caso ele faleça, né? Ou seja, essas duas coisas são iguais. Devem ser iguais, tá? Então, tanto faz se interpretar de uma forma ou de outra, depende da ótica que você está usando aí. Outra coisa que a gente está também pressupondo, né, quando a gente está apresentando todos esses resultados, interpretando com vocês, é que o pagamento, né, que será realizado ao segurado, caso ele faleça, né, na data futura, ele é igual a 1. Certo? Vocês vão entender isso melhor quando a gente mostrar agora o exercício. Mas fiquem já com isso em mente aí. Olha só, então eu mostrei o mesmo exercício aqui, eu usei, né, os mesmos dados do exercício realizado lá na aula de anuidades, certo? Então a gente tem esse quadro informando o número de vivos por idade, tá? Então, por exemplo, eu tenho 130 pessoas vivas com a idade 107, 13 pessoas vivas com a idade 110 e todos morreram à idade 113. Tá? E a gente vai calcular então os 7 seguros que eu mostrei para vocês agora. A gente está aqui supondo que uma temporariedade de 2 anos, diferimento de 2 anos. Esse fracionamento aqui a gente não vai usar para nada, né? Isso aqui era só para anuidade mesmo. E uma taxa de juros anual de 5%. Segurado, ó, ele tem idade 107, tá? Ok. Isso aqui é só lembrando, né, ó, que a gente pode escrever os seguros, né, por meio de funções de comutação. A gente vai usar as comutações C e M, certo? Ou então calculando através da definição geral, né, ó, que é o somatório desse produto aqui. Desconto financeiro, né, multiplicado por essa probabilidade de morte. Ok. Então, ó, partimos das duas formulações, ó, de C e de M, que a gente já viu, né, na aula 12. E a gente substitui os valores que a gente conhece, tá? Então, ó, isso aqui eu sei, aqui o V é a razão 1 sobre 1 mais I. Eu sei que o I foi dado no enunciado, é 5%. Essa coluna D de X, né? Acho que eu apresentei a seguir, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, a coluna D de X, ó, eu já calculei o número de mortos por idade. É só a gente fazer a subtração do número de vivos, né? Então, por exemplo, 130 menos 67 é 63, né? 67 menos 32 é 35 e assim por diante.
Então a gente pegou daqui. Certo? Então, enfim, a gente substituiu os valores, né? Ó. Encontrou para cada idade o respectivo C, está tudo aqui. E eu vou usar essas informações aqui para calcular o meu M, né? Então, o M, 107, eu vou somar os 6, né? Ó, a letra C, a partir da idade 107. O M, 110, eu vou somar o C a partir de 110. Né? E esses valores estão todos colocados aqui. De modo que a gente encontrou esses valores aqui e construiu essa tabelinha com as comutações já aqui, ó, C e M. Okay? Vocês vão ver que isso aqui vai simplificar o nosso cálculo. Então, por exemplo, ó, quando eu vou fazer o cálculo do primeiro tipo de seguro, da letra A, seguro total puro. Esse seguro é de XN, né? Eu só preciso de duas informações aqui, né? Ó, do X e do N. Então já está dado aqui em cima. A idade do segurado quando ele contrata o seguro, né? De 107 anos. A temporariedade de 2 anos. A gente substitui aqui ó, a formulação que a gente já conhece, desconto financeiro elevado a N. Isso aqui ó, é a nossa probabilidade de vida, né? Ó, em função do número de vivos. A gente saiu substituindo, ó, V elevado a 2, P de 107 até 109, né? Tá aqui, substituindo tudo. 107 com 2, 109, como eu tinha falado. E esses valores aqui a gente consultou na tabela, né? Ó, o L de 109, por exemplo, voltando lá para a nossa tabelinha, tá aqui, ó. 109, função L, é o número 32. Lá também tinha um L de 107, né? Ó, L de 107 é 130. Então lá com certeza vai estar 32 sobre 130, né? Tá aqui, ó, 32 sobre 130. Beleza? Ou seja, a gente encontrou esse valor. Isso aqui é o valor do nosso seguro total puro. Se eu fizesse pela comutação, né, já ia direto para isso aqui, ó, D de x mais N sobre D de x. Os valores de D, ó, no caso D de 109 e D de 107, também está na tabela. Eu não coloquei nessa tabela aqui, né, pessoal? Me perdoe. Mas esse valor ele já foi calculado na nossa aula de anuidades, certo? Então, na prática, quando vocês forem fazer esse tipo de exercício, vocês vão fazer tudo de uma só vez. Né? Vocês vão fazer anuidades e seguros, né? Ou seja, na mesma planilha vai estar todas as comutações, uma do lado da outra. Vai estar a comutação, né? D, N, C e M, tá bom? Então, de qualquer forma, esses valores eu já busquei de lá, certo? E a gente encontrou um valor muito próximo, né? Então, pela formulação geral e pela comutação, a gente teve aqui um valor bem aproximado. Ou seja, o que é que representa, pessoal, esse valor? Aqui, de um lado, de novo, né? Ó, representa o valor que o segurado paga, né, para contratar esse tipo de cobertura, né? Ou seja, isso aqui representa o prêmio. Que cobertura é essa? É se ele, hoje com 107 anos, chegar vivo aos 109, ele vai receber um valor. Okay? Então, ele paga qual valor hoje? Ele paga esse valor para contratar o seguro, certo? Ele vai receber quanto, perdão, se ele chegar vivo à idade 109? Ele vai receber 1. Então é isso que eu estava falando quando eu terminei lá a nossa aula aqui na parte teórica, né? Antes de começar o exercício. Perceba o seguinte, que esse valor aqui, ó, ele é o valor que vai ser pago, né, pelo segurado, ele é o prêmio, ele vai pagar 0,22 para ele receber 1, né, caso ele chegue vivo à idade 109. Tá certo? Então é isso que a gente está pressupondo, esse pagamento, essa indenização, essa importância segurada igual a 1. Perceba então o seguinte, né, ó, que se você tivesse aqui, por exemplo, a importância segurada dada na questão, se falasse assim, ele vai receber, por exemplo, R$100, né, se ele chegar vivo até a idade 109. Significaria que você teria que pagar quanto hoje de prêmio? Isso aqui vezes 100. Né? Ou seja, a pessoa pagaria hoje um prêmio de R$ 22,07 para receber R$100 se chegar vivo aos 109 anos de idade. Ok? Vamos lá, dando sequência. Ó, seguro de vida inteira. Está dizendo o seguinte, né? Ó, o cara contratou o seguro com 107 anos, ele já está coberto de agora até o fim da tábua, certo? E a gente usou já aquela relação de comutação, ó,
né, que a gente mostrou aqui na aula na parte teórica. Então esse valor já calculei, já está lá na tabela, consultei, coloquei aqui, né, ó, encontrei 0,91. Se eu fizesse isso pela definição, eu teria muito mais cálculo para fazer, né? Ó, olha só, pela definição. Então é a soma desse produto, a gente teria que substituir item por item aqui, né? Ó. Então, por exemplo, ó, onde tiver x, o cara tem idade 107, eu vou colocar 107. Onde tiver ômega, a gente viu lá na tábua que a última idade é 113, né? Então eu vou colocar, ó, ômega menos x, 113 menos 107. Ou seja, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 6, né? Ou seja, eu vou ter que fazer esse somatório aqui, ó, né, ó, para esse produto de 0 a 6. Então, onde tiver t, eu coloco 0 primeiro. 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Mas, onde tiver agora 1, t, perdão, eu coloco 1. Então, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Mas, e isso até quanto, pessoal? Até 6, certo? Então foi o que eu fiz aqui, ó. Esse pedacinho todo aqui foi só para substituir, né, de 0 a 6, onde tivesse t. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, até 6. E o restante é só braçal, né? Porque, ó, 107 com 0, 107. 107 com 1, 108. Ó, 108, 109. E a gente foi preenchendo isso aqui, né? Ó, primeiro. Depois que eu já sei quais são os valores que eu preciso consultar, por exemplo, eu preciso do número de vivos, a idade 107, 108, 109. Então, cada valor desse você vai ter que retornar lá na tabela, né, que você já construiu de comutação. Aqui, ó. Só para ficar mais fácil. Tá aqui, do lado das comutações, eu tenho as funções biométricas, né? Ó. Tem o número de vivos e o número de mortos. Então, sempre que eu quiser alguma informação dessa, eu consulto aqui. Certo? Então, a gente pegou, substituiu aqui o número de vivos, ó. 130, 67, 67, por aí vai. De modo que a gente encontrou o valor de 0,9122. Tá? Percebe que a comutação me deu 0,9124. Uma diferença muito pequena, né? Mínima. Tá bom? Então é isso. Como é que a gente interpreta então essa questão aqui? Ó? Significa então que o segurado, né, ele paga hoje 0,9124, né, para contratar esse tipo de cobertura. Ou seja, ele quer cobrir contra a morte, né, de agora até o restante da sua vida. E a qualquer momento que ele morrer, o que é que vai acontecer? A seguradora vai pagar né, uma unidade monetária para o beneficiário indicado por ele. Certo? Ou seja, o cara paga 0,91 para que alguém da sua família receba 1. Tá? Se eu der o exemplo aqui de novo, se a indenização fosse 100, né? Ou seja, quando ele morrer, a sua família recebe 100. Ele teria que pagar quanto hoje, né, de prêmio? Só multiplicar isso aqui por 100, certo? Pela importância segurada. Ou seja, ele pagaria R$ 91,24 para que sua família recebesse R$ 100 quando ele falecesse. Ok? Seguro C, né, seguro de vida inteira diferido de M anos. Ó, então, diferimento de 2 anos, né, a pessoa tem 107 anos, significa que ela contrata o seguro com 107, mas ela só terá início, né, no período de cobertura com 109. Ou seja, essa pessoa está desprotegida com 107 e 108 anos. Se ela morrer aí, ninguém da sua família recebe nada. Mas se ela morrer entre 109 e 113, que é a última idade, né, alguém da sua família irá receber. Okay? Nesse caso aqui, ó, né, substitua a formulinha. Esses valores estão na tabela, basta consultar e substituir aqui. Tá? Se encontrou 0,2067. Ou seja, você paga, né, um prêmio de 0,2067, né, para estar coberto contra a morte entre as idades 109 e 113. Né? E caso você faleça dentro desse período de cobertura, sua família receba 1. Supondo uma indenização de R$ 100, né, bastaria que a gente multiplicasse o prêmio também por R$ 100. Ou seja, para que sua família receba R$ 100, caso você morra entre 109 e 113, né, a gente teria que pagar R$ 20,67. E a gente também fez essa conta pela formulação geral. Tá? Então perceba aqui, ó, essa parte da fórmula é sempre a mesma. O que muda é o que? O intervalo observado. É o período de cobertura. Ele não está mais coberto nos dois primeiros períodos, né? No período 0 e no período 1.
né? Porque a gente tem que ter um período de diferimento igual a 2. Tá? Então é isso, a gente vai fazer então a substituição onde tiver t de 2 a 6. Então tá aqui, ó, 2, 2 e 2, mais 3, 3 e 3, e assim por diante, né? Até aqui eu me excedi, não foi, eu acho? Foi. Aqui era de 2 a 6, né? Ó. Então bastaria que preenchesse somente até aqui, ó. Certo? Essa parte aqui eu teria que apagar. Aqui para cá tem que apagar. Tanto é 2, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. É isso. Ok. Então aí a gente saiu fazendo aqui, né? Ó. Tanto é que só foi aqui mesmo que eu não apaguei, né? Que eu já apaguei do lado de cá. Então, a gente reorganizou, né? Ó, saiu somando esses elementos aqui embaixo, no subscrito. Né? 103, 107 com 3, 110, 111, ó, 110, 111. Consultou esses valores, número de vivos na tabela, substituiu, fez a continha e encontrou esse valor. Ou seja, pela formulação geral, né, a gente encontrou aqui um prêmio de 0,2039. E aqui pela comutação a gente tinha achado 0,2067. Tá bom? Também deu bem próximo aí. Próximo. O seguro de vida inteiro temporário de N anos. O que é que eu tenho aqui? Ó? O segurado contrata a cobertura, né, para 107 a 109 anos. Certo? Olha só. Ele tem 107 anos e ele vai estar coberto somente 2 períodos e a partir de agora. Né? A partir de agora porque é imediato, né? Não tem diferimento aqui. E durante N anos porque é temporário. Né? Ou seja, ele vai estar coberto com 107 e 108 anos. Certo? Se ele morrer a partir dos 109, ninguém da sua família receberá nenhum valor. Né? Sua família só receberá se ele morrer com 107 ou com 108. Ok. Então aqui está a formulação da computação que já tem sido apresentada. Novamente, pegamos os valores, né, que estão na tabela, substituímos, encontramos esse valor aqui. Tá? Pela formulação geral, né, a gente tem lá, se é imediato, a cobertura começa em t igual a 0. Se é temporário, vai até n-1. Né? No nosso caso aqui, n é igual a 2, então vai estar 2 menos 1 é 1. E como eu falei para vocês, ele vai estar coberto do tempo 0 ao tempo 1. Ou seja, nas idades 107 e 108. Tá? Então, né, pela formulação geral, vocês também vão dar uma olhada com calma aí, não preciso explicar o passo a passo, né? Mas é a mesma fórmula de sempre, só que agora, isso aqui está errado aqui em cima, né? Ó. Isso aqui é 2 menos 1, tá? Ou seja, a gente vai preencher isso aqui, ó, colocando o 0 aqui e colocando um 1 aqui, como eu fiz, né? Tá corretinho, só está escrito errado aqui em cima. Então aqui, ó, 0 mais 1 é 1, né? 1 mais 1 é 2. A gente sai fazendo a continha para o restante das coisas. Consultamos os valores do número de vivos, ó, substituímos aqui, né? E encontramos finalmente o nosso valor do seguro de vida temporário, né? E imediato. Perceba aqui pela formulação geral, encontramos 0,7082. Né? Pela comutação 70,57, também deu bem próximo, né, o valor. Tá? O que importa aqui para a gente é a interpretação. Né, ó. Então, o segurado ele paga um prêmio de 0,7057 ou 82, se você quiser considerar outro valor que a gente achou. Né? Para quê? Para contratar uma cobertura contra a morte, né, entre as idades 107 e 108. Okay? Caso ele faleça dentro desse tempo de cobertura, alguém indicado, né, algum beneficiário, receberá uma indenização ou importância segurada de uma unidade monetária. Supondo que a indenização fosse de R$100, né, ou seja, para que sua família recebesse R$100, né, caso ele morra com 107 ou 108 anos, ele teria que pagar um prêmio de R$ 70,57. Okay? Vamos lá, mais um seguro. Esse aqui agora ele é diferido e é temporário. Tá? Ou seja, né, ó, se eu tenho 107, eu só vou começar a ficar coberto a partir dos 109. Né? Não estou coberto com 107 nem 108. E aqui eu só estou coberto durante 2 períodos. Então veja bem, ó, eu não estou coberto com 107, não estou com 108. Mas estou coberto com 109
e 110, certo? Esse é o nosso contexto aqui. Então, nesse caso aqui, para contratar esse tipo de cobertura, né, o segurado precisaria pagar um prêmio de 0,1768 para que o seu familiar, caso ele morra dentro do intervalo coberto, né, receba uma unidade. Ok? Ou seja, perceba o seguinte, ó, que se a gente supõe agora que a indenização é de R$100, ou seja, sua família vai receber R$100, né? Caso faleça dentro desse intervalo aqui coberto, a gente precisaria pagar um prêmio de R$17,68. Ok? Então aqui está a resolução, né? Por comutação. Aqui temos também a resolução usando a formulação geral, certo? Então sempre fazendo variar isso aqui, ó. Perceba que aqui isso aqui está errado, né? Esse preenchimento aqui embaixo, ó. Porque se é diferido, isso aqui tem que começar em T igual a M, não é verdade? E se é temporário, né, isso aqui vai até M mais N menos 1. Essa é a formulação geral. Certo? Ok? Isso aqui embaixo eu vou ter que alterar depois. Isso aqui vai M e aqui M mais N mais 1. Então é isso, né? A gente faria a substituição, ó. Se é a partir de M, M é igual a 2. M mais N mais 1, desculpa, M mais N menos 1 seria o quê? Seria 2 mais 2, 4, menos 1, 3. Ou seja, né, ó, a gente só teria aqui a cobertura entre os tempos 2 e 3. Na verdade, tá? Entre 2 e 3. Ou seja, aqui eu teria que fazer, né? 2 e 3. Engraçado, né, isso aqui? Porque no final das contas eu fiz certo aqui embaixo. Porque 2 mais 1, que é da fórmula que é mais 1, né? 2 mais 1 é 3. Né? Aqui eu já coloquei o 3. Ó. E 3 mais 1 é 4. Então aqui eu já coloquei o 4. Tá? Ou seja, esse preenchimento aqui embaixo está correto. Aqui para baixo. Ó. Tá? A gente depois vai ter que tomar cuidado para ajeitar essa parte aqui em cima. Bem, eu vou corrigir isso aqui para pelo menos no slide vocês já estarem com isso aqui corrigido, tá bom? Vamos agora para o próximo seguro, né? O que é que eu tenho aqui? Agora a gente tem o total misto, ou seja, aquele que a gente está coberto em caso de morte e em caso de sobrevivência. Tá? Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 107 anos. Se o N é igual a 2, significa que se eu chegar vivo até os 109, eu mesmo recebo uma indenização. Se eu falecer antes disso, ou seja, com 107 ou 108, alguém da minha família recebe indenização. Tá? Então, para contratar essa cobertura, nesse caso, eu teria que pagar 0,92, tá? Para que ou eu, né, ou meu familiar receba um, né, na data de ocorrência do evento gerador de pagamento. Tá? Então, supondo que a indenização de novo fosse R$100, né, eu teria que pagar um prêmio de R$ 92,90. Certo? Então, aqui, por comutação, deu esse valor e pela definição, né, que é a soma dos outros dois seguros, deu quase a mesma coisa. Ok? 92,90 e aqui 92,89. E por último, ó, temos aqui o seguro total misto e diferido. Ou seja, eu tenho a idade de 107, né? Se eu chegar vivo à idade de 111, somando tudo aqui, eu mesmo recebo um valor. Tá? Qual a diferença agora? Porque se eu morrer entre 107 e 109, ou seja, com 107 ou 108, ninguém da minha família recebe. Tá? O pessoal da minha família só vai receber se eu morrer com 109 ou 110 anos. Ok? Esse é o nosso contexto, então. Para contratar esse tipo de cobertura, né, a gente precisaria pagar um prêmio de 0,2085, né, de modo que nossa família ou a gente mesmo, né, receba R$1 caso ocorra o evento coberto. Tá? Então, supondo indenização de R$100, o nosso prêmio seria R$20,85. Pronto, isso aqui é só um resuminho, né, com as formas da aula de hoje, certo? As formas de comutação, que normalmente na prática, pessoal, a gente costuma usar com mais frequência as comutações. E vocês vão perceber isso justamente na tarefa que vocês vão ter que fazer, tá bom? O preenchimento das planilhas. Então aqui algumas referências que a gente utilizou para montar a aula.
tá? Azevedo, Lucas Filho, material de aula, né, que eu elaborei, e Vila Nova. Como sempre, meus contatos, para em caso de dúvida vocês falarem comigo, né, diretamente comigo. Então, até a próxima aula e um abraço.